Boa tarde, começando aqui mais uma live da sexta-feira ao meio-dia. Para você que está chegando aí, eu tenho feito lives toda sexta-feira com o tema voltado para a família. E eu, nesse mês de fevereiro, escolhi um tema muito atual, né? Que é o retorno escolar. Todo mundo aí voltando com os filhos para as aulas, para a escola. E pensando nisso, esse mês de fevereiro, vamos estar falando desse assunto. E é um assunto muito importante para nós que estamos aí, né, retornando com os filhos. E eu quero, né, colocar um pouquinho aí sobre a importância do retorno, né? Eu vi alguns vídeos aí no Instagram, acho que muito engraçado, as mães comemorando, né, que os filhos vão voltar à escola, animadas. Então é muito divertido ver os vídeos das mães todas felizes que os filhos vão voltar, mas ao mesmo tempo, tudo tem um ganho, tudo tem uma perda, né? Em compensação, estavam os pais tristes, né? Porque tem que gastar com material escolar, uniforme para quem precisa, material novo, matrícula, mensalidade, então o pacote vem completo, né? Então é felicidade para alguns, tristeza para outros. Mas enfim, é uma necessidade grande que os nossos filhos têm da educação. E é sobre esse tema que nós vamos estar falando aqui. E nessa live de hoje eu quero estar conversando, vou estar apresentando para vocês uma convidada muito especial, né? Que já chegou aí. E essa convidada foi minha amiga de infância. E quando a gente se torna adulto, cada um vai para uma área. E ela foi bem para a área pedagógica, tem uma experiência incrível. E ela estará com a gente. Então, sem demora aqui, né? Eu quero apresentar aqui a nossa convidada. E aí eu vou colocando ela aqui para entrar com a gente. Vou já adicionar a Ana Lúcia Novaes. Obrigada, querida. Que gostoso estar aqui com você. Que honra, viu? Muito Para mim feliz. também. Que joia. Eu vou terminar aqui de ler, Ana Lúcia, a sua apresentação. Olha, eu coloquei aqui, a gente estava já falando que você é formada em tecnologia de processamento de dados, tem a licenciatura plena em matemática, formada pelo Mackenzie, é pedagoga, tem pós-graduação em informática, aplicada na educação, que é tão importante que os meninos hoje adoram esse tema, né, informática. E Sim. a Ana Lúcia tem uma experiência muito grande com escola. Atualmente ela está como coordenadora pedagógica, mas ela tem muita experiência também na direção de escola. Então eu quero, Ana Lúcia, que você também se apresente aí, conclua um pouquinho, né, do seu currículo, da sua experiência que você já teve, antes de eu começar as perguntas, né, para você aí no nosso bate-papo, na nossa entrevista, tá bom? Fica à vontade. Tá joia. Eu tô muito feliz de estar aqui com você, viu, Ana Ruth, que eu te admiro muito, você sabe, né? Uma pessoa exponencial. E, bom, eu sou assim, antes de tudo isso, eu sou filha de pastor, né? Então, meu pai trabalhou no campo missionário, então, assim, já rodei no Brasil. E acaba que quando a gente é filho de pastor, a gente vive muitas situações, né? Mas é muito bom, eu sou muito feliz, muito grata, eu gosto muito da área educacional, trabalhei já na Fundação Bradesco, trabalhei em vários colégios particulares, trabalhei na rede pública, atuei como diretora, como coordenadora geral, como coordenadora de área, em escola de tempo integral, né? E já trabalhei em todos os segmentos, desde a educação infantil até a faculdade, porque recentemente, né, eu me desliguei, mas durante quase 5 anos eu fui coordenadora também do Polo Mackenzie aqui em Marília, né? Então, assim, a gente, querendo ou não, a gente já pegou assim, né? Hoje eu estou eu penso assim que na faixa etária é uma das que eu mais gosto, que é do primeiro ao quinto ano, mas a nossa experiência, né, adolescente, a gente trabalha com adolescentes na igreja, né? Então, assim, particularmente eu amo educação. Isso mesmo, então eu convidei a pessoa certa, né, para estar conversando aqui com a gente.
E as minhas lives, Ana Lúcia, têm o objetivo assim, de trazer informações para as famílias. Como eu Sim. sou terapeuta familiar, eu trabalho com muita orientação para as famílias, e eu gostaria, né, da nossa conversa aqui, ter um bate-papo que vai ficar aqui registrado, para que as famílias venham se preparar para ter um ano de qualidade com seus filhos. Então, eu gostaria Sim. que você, né, a gente fosse conversando aqui sobre alguns temas que eu queria perguntar para você, como uma diretora, vamos pensar, não só como coordenadora, mas com toda a experiência que Uhum. você tem, até daquela mãe que está com o Uhum. filho na educação infantil, você já sabe Uhum. que essa criança vai chegar lá na faculdade, pensando nessa Uhum. trajetória toda que essa criança precisa. Eu queria que você falasse primeiro para a gente por que é importante essa relação que precisa existir entre a escola, os alunos e os pais. Porque muitas vezes é bem conflituoso, né? Às vezes os professores têm Uhum. dificuldade com os alunos, às vezes é os pais. Então, eu queria que você desse algumas sugestões para que esse ano seja um ano de harmonia entre pais, professores e alunos. O que você pode, né, falar para a gente que é É. importante? Primeiro, assim, a gente tem a consciência de que as pessoas falham, né? Todos nós falhamos. O relacionamento, para a gente ter uma relação sólida, essa relação entre escola e família, primeira coisa que eu acho que é muito importante, assim, é a questão da verdade, né? Então, eu acho que tanto pelo lado da família como da escola, é importante a família sempre dizer a verdade e sempre apoiar a escola. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque se a criança desacredita das pessoas que cuidam, né? Então acaba que isso gera insegurança, né? E tira a autoridade, porque é natural. Não sei se já aconteceu com você. A criança chega em casa, pai, mãe, né? Meu professor falou tal coisa, né? Eu me lembro que um dos meus meninos um dia chegou e falou assim: meu professor falou que a gente era animal. Eu falei, mas como assim, né? Perguntei assim, será que foi isso mesmo? Ele falou assim, não. Aí depois eu falei, ah, já sei, vou lá conversar então para procurar saber. Então, assim, esse relacionamento tem que ter, entendeu? Porque precisa ter confiança. E para ter confiança, a gente precisa caminhar, né, pela verdade, né? Precisa ter comunhão. E então, uma das coisas importantes é isso, é falar a verdade, né? É sempre estar em contato. Quando tem dificuldade, né, é importante ter esse contato, né? E sempre respeitar, cada um respeitar a família, respeitar o papel da escola, né? E a escola também, né, respeitar. Porque essa parceria eu digo que é como um avião, né, Ruth? Se uma asa estiver para um lado e a outra para o outro ou quebrada, a criança não voa. A criança precisa das duas asas em sintonia, né? Então precisa ter esse relacionamento aí sólido, né? Então é importante comparecer nas reuniões, mesmo que iniciais, né, de pais, né, esse encontro, se esforçar ao máximo para estar ali, para acompanhar, né? Uma coisa assim que é muito importante do relacionamento, para que você conheça a escola. Seu filho chegou, pergunta para ele como é que foi seu dia na escola, o que você aprendeu, né? Então, assim, procure conhecer a escola também, procure conhecer os professores, quem são, né? Então, para ter esse relacionamento, precisa. Outra coisa que é importante é ser presente, né? Porque hoje o que a gente percebe é que muitos pais ficam nos celulares muito tempo e não dão atenção, e as crianças gritam por atenção. A gente percebe, mal chegou aqui essa semana, a gente já vê que as crianças chegam assim, meu Deus, querendo um abraço, né? Então, esse relacionamento para fortalecer precisa ter isso, precisa ter leveza, tranquilidade, ser presente, né? Porque às vezes a gente quer dar presente, mas o maior presente que a gente pode dar é a nossa presença como família, como pai, né? Acompanhando a vida dos nossos filhos. Uhum. Dona Lu, você colocou bastante dicas aí já, né, para construir uma relação sólida. E eu acredito assim que isso acontece muito, que você colocou.
a questão de não se falar a verdade. Acho que o ponto principal aí é que sim, muitos pais, às vezes, vão questionar a escola omitindo informações, né? Às vezes o Sim. filho tem dificuldade, eu falo eu mesma, Uhum. quando eu tenho o meu filho, né, que estudou aí durante 12 anos na escola, hoje ele está com 21, não está mais na escola, mas eu vi, assim, quantas mães que têm muita dificuldade de falar das dificuldades dos seus filhos e Uhum. omite informações. E a omissão de informações, o maior prejudicado é o filho, porque a escola não vai conseguir dar uma educação de qualidade com a família omitindo opiniões, né? E Sim. isso também da parte da escola também, né? Tudo que acontece com o filho, falar a verdade, contar a verdade. Então, isso, e sempre reconhecendo que a escola não é inimiga. Tem alguns pais, né, famílias, que vê a escola como inimiga. Então, isso que você colocou, primeiro ponto que você falou, eu acho interessante, porque você falou das falhas que todos nós temos. Pais vão falhar, a família vai falhar, a escola vai falhar, o aluno vai falhar. E às vezes a família fica um pouco de querer perfeição da escola, né? E às vezes, né, tem essa, vê a escola como inimiga. E aí não tem como ter resultado. Você não confia na escola, se não É. confia, o trabalho não vai avançar. Achei muito interessante, né, os pontos que você colocou. E, e eu quero colocar agora, também um outro ponto que eu queria saber, até como mãe, Uhum. como que a escola, né, desenvolve um trabalho preocupada com o emocional dos alunos, né? A minha segunda pergunta aqui é sobre isso. Os pais, eles ficam realmente preocupados com os filhos, né? Eu penso sempre Certo. naquela mãe que coloca o filho, ela fica querendo saber assim, será que meu filho está bem? A professora às vezes não vai dar tanta informação como na educação infantil. Na educação Uhum. infantil, eu tenho uma agendinha que você sabe tudo da vida do filho, mas quando ele entra no Fundamental 1, sente a diferença, Fundamental Uhum. 2, mais ainda, ensino médio, faculdade nem É. se fale, né? Cada um para si, mas Uhum. o que você tem a dizer para as famílias de dicas para a família acompanhar o emocional dos filhos, porque a família não está vendo o que está acontecendo na escola. A escola está lá, Uhum. né? O que você coloca, né, de dicas para né, trabalhar esse bem-estar, né, dos filhos na escola, emocional? É, uma coisa assim que a gente percebe muito, hoje se fala muito em bullying, né? E os pais ficam muito preocupados. Ah, se meu filho está sendo agredido. Então, assim, uma coisa muito importante que no relacionamento da família, primeiro, é você fortalecer a identidade do seu filho. Quando você fortalece a identidade de quem ele vai ter essa segurança, e é importante ter essa segurança para esse relacionamento fluir de uma maneira mais tranquila, transparente e para que você possa acompanhar, né? Eu acho que a coisa mais importante que tem, eu me lembro que uma situação que eu passei até, que eu tinha algumas dificuldades também, que depois eu fui descobrindo quais eram com um dos meus meninos, essa questão, por exemplo, parece ser pequeno, mas, por exemplo, à noite, você vai, antes de dormir, faça uma leitura, né? Eu até trouxe algumas coisas aqui, depois posso deixar aqui também, Ana Ruth, algumas dicas, né, de devocionais. Tem um devocional fabuloso que trabalha muito emocional, que ele tem na versão tanto para meninos como para meninas, porque é a Bíblia para meninos e Bíblia para meninas, mas ele, no final de cada história, e ele puxa um lado assim que interessa mais para os meninos e de um lado que interessa mais para os meninos com linguajar mais específico. E é interessante que no final de cada um, ele pede para você compartilhar um pouquinho da sua história. Então, por exemplo, se é uma história de alguém que mentiu, então ele fala para você contar alguma vez que você mentiu, que não foi bom, ou que você falou a verdade, né? Para entrelaçar, né? Então, assim, é muito importante. Uma coisa assim, outra coisa muito importante também para fortalecer, né? Você tem que elogiar. O problema é que é o seguinte, por exemplo, você pega um boletim. Isso é muito natural acontecer. Quando a gente pega
um boletim, a primeira coisa que a gente tende a fazer é olhar as notas mais baixas. Parece que todas as outras somem e só fica aquela lá, parece que até vermelho, em alguns lugares vem até vermelho, né? E aí você parece que você só vê aquilo. Onde já se viu, tirou essa nota, eu me mato de pagar para estudar, eu pago escola. Mas assim, quando a gente elogia primeiro, você cria um vínculo e um relacionamento. E aí, por exemplo, quando uma criança chega, às vezes chega da escola descabelado, chega às vezes cheirando ruim, né? Porque correu, brincou. A tendência da gente falar assim, você sujou, estragou a roupa, estragou a blusa, né? A nossa tendência é natural. Mas a criança, ela tem que se sentir mais importante que a roupa, tem que se sentir mais importante que aquele material, né? Então, quando eu tenho esse relacionamento, quando eu consigo criar esse vínculo, esse relacionamento com a criança, né, elogiando, lendo para ela à noite, que não seja, por exemplo, eu trouxe aqui um que é muito interessante também, ó, que se chama Dia a Dia com Esmilinguido, não sei se você conhece, que também fala sobre. Esse aqui tem 365 histórias, né, para você. Então, aqui vai trabalhar sobre qualidade de caráter. Cada dia trabalha sobre uma qualidade de caráter, né? E tem muitos provérbios, historinhas de formiguinhas, né? E que tem a ver com o dia a dia da criança. Então, quando você lê para a criança, lê um pedacinho e deixa a criança ler o outro, vai intercalando, né, à noite, na hora de dormir. Então, quando você cria esse vínculo com a criança, o emocional dela vai ser fortalecido. Ela vai ter uma identidade bem formada e quando algum coleguinha disser alguma coisa que deixa ela triste, ela vai ter condições emocionais para suportar, porque ela sabe quem ela é, entendeu? Então, desenvolver autonomia, né, querendo ou não, é importante. A criança não pode ser dependente. Então, por exemplo, uma criança autônoma, a gente às vezes quer escolher a roupa para a criança, a gente quer pôr a roupa para a criança, a gente quer amarrar o sapato dela, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a criança se sinta insegura, né? Poxa, eu não consigo, né? Meus pais não acreditam em mim. Então, tudo isso faz parte, porque a aprendizagem, ela vai acontecer quando a criança estiver bem. Então, é muito natural aqui na escola a gente receber inúmeras situações de crianças que às vezes estão indo super bem. Aí houve uma separação, um luto, ou passaram por alguma dificuldade, às vezes financeira, né? A criança tem uma queda no rendimento. Por quê? Porque o emocional é muito importante. Então, fortalecer esse emocional, né? Estar em oração, todos os dias fazer uma oração junto, vamos brincar junto, vamos, né, deixar um pouquinho o celular de lado, né? Porque as crianças hoje estão muito expostas a muitas coisas, né? Então, tudo isso são muitas, né? Muitas ideias, muitas coisas, daria para falar muitas coisas, mas em termos práticos, a gente precisa andar junto e acompanhar, né? Eu acredito que o elogio é tudo. Fundamental. Ô, Nandu, ótimo, né? Eu tô aqui como terapeuta, né? Como psicóloga, mas eu sou mãe. Nossa, tudo que você tá falando ainda, eu tenho filho pequeno, né? Eu tenho a minha filha no fundamental 1 ainda. Então, realmente, a gente acompanha exatamente isso que você falou, né? A gente tem que realmente fortalecer, proteger os nossos filhos, né? Para que eles venham se defender na escola da vida emocional. E depois eu vou pegar os livros, na hora que eu for postar a live, eu vou colocar lá as indicações dos devocionais, né? A Natália, minha sobrinha está aqui, ela também falou da revistinha Nosso Amiguinho, que é bem interativa também, né? Melhor que telas, né? Melhor que telas. E achei muito legal. Estou anotando aqui, no final eu vou fazer um resuminho para os pais, né? Pegarem aí todas as dicas importantes. Eu queria também, a gente está falando de criança, mas o que você sugere também, Ana, já que já deu aula até na faculdade, as estratégias para enfrentar os desafios acadêmicos, por exemplo, tem alunos que têm dificuldade na aprendizagem, têm dificuldade de ter nota, né? Os pais ficam assim, querendo que os filhos tenham um bom desempenho, mas ao mesmo tempo esse desempenho precisa de algumas necessidades, de ajuda, precisa procurar também outros profissionais para ajudar, né? Não só as crianças, mas adolescentes, os que estão no ensino médio, né? E tem aí os pais, né? Que precisam de dificuldades. O que você poderia falar também, né? Para esses pais aí, dos adolescentes?
né? Uhum. É. Uma coisa assim, tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que fala assim, que na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Porque assim, tem hora que eu falo assim, junto com a mãe, a Andréia sempre fala, eu acho legal, junto com a mãe nasce a culpa, né? E com o pai às vezes também, porque a gente se sente culpado de tudo que acontece. Mas a gente precisa ter a serenidade, a tranquilidade, né? E isso é muito bom. Né? Quiser a gente ter essa experiência e voltar no tempo e refazer algumas coisas, mas a gente vai aprendendo na prática, né? Eu estou há mais de 30 anos na educação, né? Então a gente vai aprende aqui, aprende ali, estuda aqui, estuda ali, né? E a gente vai acabando assim que aprende muito. Uma coisa assim muito importante. Você falava uma coisa que eu nunca esqueci. Você falou uma vez. Às vezes a gente idealiza um filho, né? E Uhum. você idealiza o filho assim, assim, às vezes parecido com a mãe e vem parecido com o pai, né? Tipo Eduardo e Mônica, a música Eduardo e Mônica, né? Pois é. E a gente precisa ter um luto, a gente tem que aceitar o filho do jeito que ele é. O meu filho não é o filho do fulano, entendeu? Então, assim, eu não tenho que comparar o meu filho, né? Cada situação é cada situação. Então, esse versículo lá de Jeremias fala assim, que na tranquilidade e na confiança está a vossa força. E eu penso confiança em Deus. Deus me ajuda. Né? Então, assim, a humildade, precisa ter humildade para você reconhecer que nós precisamos uns dos outros e que nós erramos, que nós falhamos. Né? Em algum momento, como família, você vai errar também. Mas tudo bem, né? Não importa quantas vezes a gente cai, mas quantas vezes a gente quer levantar. Né? É. Então, busque ajuda, que nem você falou. Existem clínicas, existem especialistas. Num dos meus filhos, ele começou a ter muita dor de cabeça à noite, foi um sinal. E daí foi quando eu procurei a neuro e ela fez um mapeamento. E ela falou para mim assim: olha, mãe, daqui 10 anos, de cada 10 crianças, 8 crianças terão um problema que seu filho tem, que é uma imaturidade emocional, inclusive por exposição das telas, por isolamento social, entendeu? Por várias questões. Então, muitas têm essa imaturidade emocional. E no meu caso, meu menino, ele tinha um QI elevado. Então, ele era um menino na época de 8, 9 anos, que tinha uma maturidade de 5, 6 anos, né? E tinha um QI de 11 e um tamanho de 15. Então, assim, isso, Uhum. eu tô falando isso para que vocês. Eu precisei passar por um monte de coisa para hoje entender, né? E o que eu peço para as famílias? As famílias muitas vezes falam assim: olha, filho, não tenha contato com fulano porque ele é atípico, né? Porque ele tem alguma coisa de diferente, né? Não faça isso, sabe? As crianças atípicas, elas sofrem muito, né? E às vezes elas ficam até agressivas, até por mecanismo de defesa. Então, hoje a gente vive num contexto escolar, Ana Ruth, que nós temos muitas crianças atípicas, né? E se o seu filho não é, né? É importante esse respeito. E se você suspeita de alguma coisa, procura ajuda. Esse mapeamento que nós fizemos, nossa, foi libertador na nossa vida. Foi um marco de antes e depois. Por quê? Porque eu Uhum. percebi que, por exemplo, meu filho tinha muita energia. Então, por exemplo, uma coisa boa para você, como pai e mãe, coloque atividades para os seus filhos fazerem atividade física, sabe? O menino, principalmente, ele precisa extravasar. Né? Já foi comprovado, né, cientificamente, de que ele precisa correr, ele precisa pular, ele precisa se divertir. A gente quer crianças estátuas, a gente quer crianças paradas, né? E a criança precisa se movimentar, né? E outra coisa também, então precisa deixar o orgulho de lado, ser humilde, procurar ajuda, procurar escola, abre seu coração, não tenha medo, né? Tudo isso é importante, né? Para que a criança se sinta segura. E cuidado, porque a gente tem mania de se fazer de vítima, né? Ah, porque meu filho, tadinho. E às vezes a criança cresceu e a gente está tratando a criança como uma criança, um bebezinho, né? Então, não, né? Ele cresceu, ela está crescendo, então, né? Não fica, às vezes a gente fica assim, oh meu Deus, pequenininho, né? E a criança já cresceu, então, assim, falas infantilizadas, né? Então, assim, a gente tem muitos desafios. Agora, quanto à escola em si, a gente precisa quebrar as barreiras que existem, né? E procurar ajuda. Eu acho que o básico é esse, né? São várias Uhum. maneiras da gente
da gente buscar ajuda, aí tem várias formas da gente se levantar, porque hoje a dificuldade de aprendizagem, o resultado da pandemia veio, a conta chegou, gente, e a conta é alta, né? É, Muitas crianças deixaram de aprender, ou mesmo as que não deixaram, elas viveram uma infância de isolamento muito grande. Então, assim, a gente precisa correr atrás desse prejuízo e buscar ajuda. é isso mesmo. E você falou, né, uma das coisas principais aí que você falou é os pais conseguirem perceber que os filhos estão crescendo. Porque, principalmente para aqueles que ainda já são um pouco imaturos, né, nós estamos aqui com Uhum, a mamãe falando, né, a Natália aqui falando da filha dela, exatamente isso. A filha dela é muito inteligente, mas com essa questão emocional imatura para resolver os conflitos. Aí que acontece de umas crianças passarem a perna, enganar, porque o emocional não consegue lidar, né, com as demandas. Então, é muito legal, né, isso que você falou, a questão de ver que os filhos estão crescendo, principalmente agora, no início do ano, tem um uhum, tanto de criança que está indo para o Fundamental 1, um tanto de aluno que está entrando no Fundamental 2, tem uma diferença entre o sexto ano, tem uma diferença aí para o primeiro ano, né? O adolescente que está indo para o ensino médio. Então, todos esses ciclos, essas mudanças, os pais precisam também ajudar seus filhos, né? Nessa mudança de etapa que exige tantas coisas, né? Tantas novidades. uhum, E aí eu quero também uhum, te perguntar, Márcia, sobre essa questão dos pais, né? Você já falou um pouquinho aí da importância dos pais a participar, mas eu estou falando dos pais, porque a minha proposta da live não é direcionada hoje para os professores. A minha live hoje aqui é o que as famílias podem fazer, né? Como terapeuta familiar, eu atendo muitas famílias, então eu queria saber assim, o que as famílias podem fazer para se envolver mais na escola, entendendo que tem um certo limite. Né? Você já é, falou aí dos pais estarem presentes na escola, conhecer os professores, mas existe um certo limite também que os pais têm vezes que reclamam, né? Mas como que os pais podem participar respeitando esse limite que não dá para o pai e a mãe entrar na escola a hora que quer, né? Então tem toda essa dificuldade e você como diretora, como coordenador, fala um pouquinho para os pais por que também os pais não podem ter esse portão aberto também o tempo todo. Eles podem entrar, mas, né, tem um certo limite para não atrapalhar talvez a rotina da escola. Fala um pouquinho para a gente disso, né? eu acho que a gente, como pai e mãe, se a gente pudesse colocar uma câmera, assim, né? Onde o filho fosse, a gente está junto, né? A gente faria isso, que, meu Deus, como a gente gosta de estar perto, como a gente ama, né? Eu falo assim que filho é o coração fora da gente, assim, é uma bênção ter filho, é maravilhoso, né? Então, assim, a família, ela pode acompanhar e ela deve, e é muito bom, né? Tem um palestrante muito interessante que ele vem para Marília periodicamente e ele fala assim sobre inculcar, né? Então, assim, os pais, eles devem inculcar nas crianças o tempo todo modos de relacionamento, deve caminhar junto, estar no caminho. A Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho, né? A gente tem que ensinar. Agora, essa relação com a família, eu acho assim muito importante. Por quê? Porque assim, primeira coisa, como a escola, como você disse, a escola não é inimiga da família. Então, a família tem que saber até que ponto ela vai, até que ponto ela tem que, né? Espera aí. Então, por exemplo, eu posso conhecer meu filho, eu posso ter relacionamento, eu posso ir lá conhecer a escola do meu filho, né? Eu posso intervir, mas também eu não posso atrapalhar a independência da criança. Entendeu? A criança precisa aprender, por exemplo, é importante ela saber, eu vou, sei lá, mandar um lanche, então ela tem que saber, porque às vezes a gente quer fazer de tudo, até demais, né? A gente quer pegar na mãozinha e carregar o tempo todo. Então, assim, às vezes na ânsia de ajudar, a gente acaba atrapalhando também, né? Então, assim, a escola não pode ser sufocada também, né? Se você ficar muito, né, na escola,
é importante você também confiar naquilo que está sendo feito. É claro, se você tem alguma coisa que você discorde, hoje, na Ruth, uma coisa que eu percebo muito ruim, assim, é o grupo de WhatsApp de pais, né? Então, eu percebo que, às vezes, uma coisinha que comenta no grupo, aí todo mundo já, né? Então, o professor, ele precisa ter estrutura emocional, né? Aqui nós não sugerimos que os professores participem, porque nós percebemos que às vezes eles vinham da aula muito magoados, muito tristes, muito chateados, porque não dava tempo nem de se defender, né? Por isso que esse relacionamento, os pais precisam procurar saber o que realmente está acontecendo, né? Não simplesmente ouvir a versão da criança. A criança chega em casa, por exemplo, porque a professora fez isso, fulano me machucou, né, me maltratou, e às vezes a escola naquela correria não conseguiu, né, comunicar aos pais, ou às vezes não percebeu porque foi às vezes no ambiente neutro, né, e que as crianças estavam brincando. Então, assim, confie na escola, acredite na escola, diga para a escola aquilo que você pensa, que você sente, né, não deixe de, né, de participar, não, e não supervalorize também né, aquela queda ou qualquer coisa que esteja acontecendo, né? E uma coisa que eu percebo, Ana Ruth, muito forte, por exemplo, a criança chega em casa falando que o amiguinho fez alguma coisa. Então a família tem a tendência de falar para retribuir, né? Ou até não conversar mais com aquela criança, não brincar mais, sentar longe, né? E isso acaba que, em vez de unir, né, separa e às vezes até isola. A gente vê casos de crianças aqui até deprimidas, com síndrome de pânico, com ansiedade. Por quê? Porque não consegue se relacionar mesmo por conta às vezes até a família que fica tão em cima, sufoca e vai, né, criando uma situação difícil mesmo, né? Então, tudo isso é importante para o desenvolvimento da criança. E tudo que você falou, vamos pensar assim, bem, de uma maneira bem clara. Os pais têm que tomar cuidado para não falar mal da escola, mal da professora, ainda que tenha suas razões, ainda que tenha suas diferenças na frente dos alunos. Porque até um adolescente ouvindo a mãe, o pai falar da escola, né, que vai resolver, que vai aquilo, o filho muitas vezes nem mais respeita a escola, nem mais valoriza, né? Então aí dificulta também a própria aluno desempenho. Então é bom relembrar isso no começo do ano, para que os pais falem da escola na frente dos filhos, sempre de forma positiva, as diferenças, procure a escola, às vezes até sem saber. Muitas vezes eu fiz isso, né? Muitas vezes a escola começa assim, saber que eu tinha ido lá para investigar, para saber o que tinha acontecido, porque quanto mais a gente vai falando, supervaloriza, né? Aquele assunto eleva. Então, uma atitude muito boa que você falou, né? Essa postura de parceria com os pais. E eu digo assim, o pai que não confia na escola, se ele está achando que a escola é inimiga, vale mais a pena ele arrumar outra escola. Porque como que você, é a mesma coisa de você contratar um profissional para trabalhar com você, que você não confia. Você contrata um funcionário para trabalhar na sua casa que você não confia. Então, a escola, você precisa ter uma escola que você confia. Porque se você não confia, você mesmo atrapalha o processo. Então, nós pais, né? Eu me incluo nessa, nós pais precisamos ajudar os filhos a valorizar, né, a escola que ele está inserido. E, Ana Lúcia, eu quero colocar aqui na última pergunta, né? É uma última assunto para ser uma live assim, bem objetiva. Como que os pais também, eu queria saber assim, o que você sugere para que os pais possam fazer em casa? O que os pais podem fazer em casa? O que as famílias podem fazer em casa que vai ajudar o desenvolvimento do filho na escola? Você até falou de algumas coisas aqui, né? Que é a questão do devocional, ajudar o caráter, né? À noite fazer essas leituras, né? Com os filhos, inclusive com os adolescentes, porque eu acho que eu quero até reforçar isso, quando a gente fala de filhos, crianças, porque eu vejo que muitos adolescentes que ficam abandonados pelos pais. Vão
dormir tarde, né? Fica no computador, o pai não sabe que hora que vai dormir. Então, eu quero reforçar que nós não estamos falando só para criança. Isso envolve adolescente e você se adapta aí também ao filho adolescente. Então, fala um pouquinho de você, né? Sua experiência aí com as famílias. O que nós podemos fazer em casa? Tá. Primeiro, é importante que a criança reserve um local dentro de casa. É importante que ele tenha um lugar adequado. Por exemplo, às vezes vai estudar, estuda, né, deitado, na cama, na sala, no chão. Então, assim, é importante ter um local apropriado, sem barulho, né? Às vezes vai estudar, tá com TV, tá com celular ligado, barulho, né? Então, tudo isso, um lugar limpo, arejado, o local, ele influencia muito na aprendizagem. Você pode ver, por exemplo, em São Paulo, você pega um trem, a mesma pessoa que pega um trem, pega um metrô. E no metrô, ela tem um comportamento diferente do trem. Porque muitas vezes o trem não tem aquela limpeza, aquele cuidado, né, que tem no metrô. Então, assim, o local, ele vai influenciar muito. Né? Outra coisa também, rotina. A criança precisa de rotina. Eu acho muito interessante, tem uma professora aqui que ela fez uma coisa muito bacana. O filho, no primeiro ano, ela pegou o horário da escola da criança, pintou a cor da apostila, ela pintou o horarinho lá das aulas que ele tinha. Então, ele mesmo pegava aquela cor e separava, porque não sabia ler ainda, estava no primeiro aninho, e separava o materialzinho para levar. E tinha uma rotina, olha, você vai chegar a tal hora, você vai fazer tal coisa, né? Isso parece que não, mas é uma coisa que dá um norte. A criança, ela precisa ter uma rotina. Não dá para hoje ela dormir meia-noite, amanhã ela dormir 6 horas da tarde, amanhã, né? Porque ela tem um organismo que se adequa, né? E acostuma. Então, se hoje você pode observar que se hoje você tem uma rotina, amanhã você tem outra, você acaba ficando meio perdido. E o rendimento, aproveitamento pode não ser o mesmo, né? E outra coisa também, uma coisa que os pais, às vezes a criança está estudando, e os pais começam a discutir na frente das crianças, né? E começa a gritar um com o outro, e aí a criança vai interromper, aí já fala, você é um burro, você não sabe, você não consegue, ou vai ensinar para a criança, né? Então, toda vez que você... E a impaciência é muito natural, né? A gente precisa ter muita paciência, né? A educação exige isso. Mas, assim, eu acho muito importante você seguir essas questões, né? Ter esse ambiente seguro, esse ambiente calmo, esse ambiente tranquilo, né? Os pais têm alguma coisa para discutir, né? Entre eles lá, não na frente da criança, né? E uma coisa importante na Ruth é que já foi provado cientificamente que quando você revê aquilo que você aprendeu no mesmo dia, você fixa e não precisa ficar se matando no dia da prova. Então, aula dada, aula estudada hoje, né? Então, os maiores, por exemplo, o mapa mental é maravilhoso. Faça um resumo da aula, não tem tarefa. As crianças chegam, não tem tarefa. Né? Mas faça um resumo do que você aprendeu, um mapa mental, né? Então, assim, existe acompanhamento também. Existe hoje muita tecnologia, se existe agenda, leia as agendas, né? Acompanhe os pais, né? Como família. E a criança dentro de casa, ela precisa desse ambiente, ela precisa desse acompanhamento e precisa ter o momento dela, né? Tranquilidade para poder se desenvolver, fazer suas tarefas, seus deveres e crescer e se desenvolver. Ótimo, Ana Lu, ótimo que você falou, né? Vai acrescentar muito. E eu quero aproveitar, né, e fazer aqui um resuminho dos pontos que você falou, anotei tudo, embora a live vai ficar salva ali, você, pai, mãe que está assistindo, anota, porque foi muito legal. Eu vou depois divulgar, né, para os pais aí que eu atendo, que tem filhos. Então, nós falamos aqui, né, que para ter uma relação legal entre pai, a família, né? Família e escola, no geral. A gente precisa saber que a escola vai falhar, a família vai falhar, né? Nós, todo mundo também. Você precisa ter confiança, falar a verdade, o respeito, né? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto com a escola. Até incluindo, né? Não falar mal da escola, estar presente, saber dos limites, que não dá para a gente ficar entrando na escola, porque assim como a nossa casa tem rotina, e quando chega uma visita, muda a rotina, né? É a mesma coisa que a escola. Se a escola tem uma rotina, o pai e a mãe vai lá toda hora,
fica com o professor na porta de sala, né? E tantos movimentos que tem, vai dificultar a rotina da escola. E eu coloquei, né, aqui, anotei que você falou, as dicas para ajudar os filhos na área emocional, né? Que é elogiar, porque o filho tem que sair de casa fortalecido no emocional, na identidade, porque se ele já sai assim, ele vai conseguir enfrentar, né? Trabalhar com o filho, autonomia, porque vai ajudar a fazer as coisas sozinho na escola. Né, Malu? É tão interessante. Tem pai e mãe que faz tudo pro filho em casa, inclusive as tarefas domésticas, que eu até acrescentaria que as tarefas domésticas em casa ajudam o filho a desempenhar melhor na escola, porque ele já vai aprendendo a ter limite, a ter organização, a ter compromisso. Porque o pai, o filho não tem compromisso nenhum em casa, e o pai quer que o filho tenha compromisso na escola, né? O filho não tem autonomia em casa, vai ter autonomia na escola? Não dá. Então, a gente tem que trabalhar em família muitos conceitos que vão facilitar lá na escola. E eu coloquei aqui, né, o último, que é as ideias que você deu na família, né? Que é o ambiente da casa, é o local adequado para estudar, a rotina. Isso que você falou do matéria dada, matéria estudada, nossa, demais, porque as crianças, os alunos, pensam que não tem tarefa, não tem nada para fazer. Ou a tarefa vem, 10 minutinhos de tarefa, acabou, não tem nada para fazer. Então, o que você falou ajuda demais, né? E os pais acompanhando a agenda, né? Entre tantas outras coisas. Então, eu aconselho você a assistir a live aí, de novo, anota, né? Para que você tenha um ano de qualidade. Porque hoje aqui nós temos muitas dicas, né? Muita orientação aqui da nossa amiga aqui, da Nalu, que é uma profissional na área que vai ajudar aí durante o ano todo. Né? E eu quero agradecer a todos aqueles que entraram, que vão assistir depois. E para concluir, Nalu, eu queria que tu desse as palavras finais. Né? Uma palavra final aí para a gente encerrar nossa live. O que você diria, né? Nesse encerramento da nossa live com esse tema? Assim, a gente percebe uma carência muito grande das crianças, né, no cotidiano. Então, uma dica é uma coisa boa. Diga todos os dias que você ama seu filho. Todos os dias. Olha, nunca é demais. E outra, nunca exponha, né, na frente das outras pessoas, né? Vai corrigir, corrige, né, no particular, né? Ame demais, sabe? E inculque. Porque você pode achar que não está sendo, ore pelo seu filho, né? Interceda por ele, abençoe a vida dele, diga palavras de incentivo, diga que, olha, você vai ser uma pessoa maravilhosa, você vai se desenvolver, eu acredito em você, né? Então, tudo isso é importante. Eu espero, assim, que vocês cresçam e aproveitem e tenham um futuro maravilhoso, né? Obrigada, Ana Ruth, que é linda, maravilhosa. Nossa, admiro sempre, né? Fantástica, sempre muito maravilhosa. Obrigada mesmo, viu? Foi uma honra muito grande você, exponencial. De ter feito aí, fazer a live, né, no meio, no início de ano escolar, horário de almoço. Eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade, dar seu tempo e contribuir aqui de uma maneira tão legal aqui com as famílias, né? Eu quero encerrar aqui a live com você, a todos que estão aqui. E quero divulgar também a escola da Maria, né? No Colégio Esmeralda. Quando eu, da última vez, fui lá pessoalmente conhecer, um colégio grande, já está crescendo. Então, assim, ter muito sucesso também, Malu, nesse ano, que inicia, né, profissionalmente. Mando abraço para a Andréia, que é a diretora, também minha amiga, né? Que vocês têm um ano também abençoado. Então, um abraço para todos. Lúcia, um beijão para você e para sua família, viu? Muito obrigada a todos vocês. Amém. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Beijo. Beijo.